dia. Bom dia. Estava com saudade de vocês? Vocês estavam com saudade de mim? Sim. Essa conhece as histórias vêm lá do lugar onde eu vim, lá perto. Vocês sabiam que a Alemanha fica lá perto de onde vem as histórias de vocês? É bem perto. Lá tem pouca gente que conhece Jesus. É por isso que eu falo alemão e para o Brasil. No Brasil eles falam mais do amor de Deus. Quem já tem a lição, levanta a mão. Quero ver. Levanta a mão, todo mundo. Já tem a lição? Muito bom, muito bom. Quem não tiver a lição tem que pedir para o papai e para a mamãe comprar. Mas agora eu vou falar. Todo mundo fica quietinho. Vamos estudar a lição de hoje. Eu quero saber se vocês... Alguém sabe o nome das pessoas que vão falar da lição de hoje? Pedro e João. Pedro e João. E quem eram Pedro e João? Discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. E onde é que aparece nossa história? Onde é que ela é? Em que tempo que era? Era antes de Jesus ou depois de Jesus? Depois? Antes. Quem acha que é antes, levanta a mão. Quem acha que é depois? Quem não acha nada? Nossa história começa assim. Jesus, ele estava... A história é depois de Jesus. Então quem falou depois acertou. A história começa com Pedro e João. Alguém sabe qual que era a profissão de Pedro? O que ele fazia antes de começar a falar do Evangelho de Jesus? Pescador. Ele era pescador. E vocês sabem se Pedro sabia ler? Não. Ele era uma pessoa bem estudada? Não. Então vocês vão se admirar da história de hoje. O que Jesus pediu para todos os discípulos fazerem depois que ele foi embora para o céu? Falar de Jesus. Jesus pediu para nós, a nossa obra aqui na terra é falar de Jesus, do que ele fez por nós, que ele morreu por nós, para nos salvar. E falar que ele vai um dia Voltar. Então vamos lá. Eu vou falar, vocês falam bem alto. Jesus vai um dia Voltar. muito fraco. Jesus vai um dia Voltar. Amém. Então estava Pedro e João. Eles estavam indo para... Aonde eles estavam indo? Aonde eles costumavam ir para fazer orações, a casa de Deus, como é que eles chamavam? O templo. Estava Pedro e João indo para o templo. Chegando lá perto, eles viram um homem deitado assim, ó. Estou contando a história. Silêncio. Tinha um homem deitado assim no chão. Sabe por que o homem não ficava em pé? Alguém sabe por que o homem não ficava em pé? Porque ele tinha uma doença. O homem não conseguia ficar em pé. Ele era paralítico. As pernas deles não se mexiam. Ele era um homem paralítico, deficiente físico, nós chamamos aqui no Brasil. E o homem pegou e levantou assim a mão para Pedro e João que estava entrando. Aí Pedro e João olhou para o homem. Aí o homem estendeu o braço. Sabe o que o homem estava pedindo? Não. Estava pedindo dinheiro. Esmola. Então Pedro e João olhou assim, eles não tinham dinheiro. Eles falaram assim, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. E sabe o que eles fizeram? Não. Mandaram o homem ficar em pé. E sabe o que o homem fez? O homem ficou de pé. O homem ficou de pé. Ele ficou curado. Ele não era mais paralítico. E ele ficou feliz e começou a pular. E começou a pular e ficou muito feliz. E começou a contar para todo mundo que ele tinha ficado curado. E sabe o que Pedro e João falaram para ele? Que ele foi curado em nome de... Mais alto. Ele foi curado em nome de... Jesus. Em nome de Jesus. Eles falavam que esse nome tem poder. O nome de Jesus tem muito poder. E esse homem ficou todo feliz. Só que tinha pessoas más que não gostavam disso. Sabe quem eram? Eram as pessoas daquele tempo que não gostavam, que não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam de jeito nenhum que Jesus era filho de Deus.
E esses homens, sabem o que mandaram fazer com Pedro e João? Prender. Foram presos. Eles pegaram e foram presos. Os guardas pegaram Pedro pelos braços, assim, meus braços, assim, ó. Pegaram pelos braços e carregaram ele assim para a prisão. No outro dia de manhã, eles foram para o Sinédrio. Alguém sabe o que é o Sinédrio? Quem sabe? Oi. Ninguém sabe o que é o Sinédrio? Sinédrio é um lugar que tem assim um monte de banco em círculo, onde as pessoas ficam ao redor e a pessoa que está sendo acusada está no meio. Isso é o Sinédrio. E lá esses homens que eram os doutores da lei começaram a perguntar para Pedro e João: em nome de quem e com que poder vocês estão fazendo esses milagres? Jesus. De Jesus. Então Pedro respondeu: mas olha só, Pedro sabia ler? Não. Pedro era uma pessoa estudada? Não. Vocês acham que Pedro ia conseguir se defender? Sim. Como? Não sabia. Com Deus. Com Deus. Pedro era uma pessoa que honrava muito a Deus. Então, ele pediu ajuda de Deus para fazer a obra de Deus. E o Espírito Santo estava com ele. Então, Pedro começou a falar: em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, Filho de Deus, é o que eu faço esses milagres. Não há debaixo do céu nenhum outro nome que pode salvar vocês. Jesus, aquele que vocês rejeitaram, que agora é pedra angular. Vocês sabiam? Silêncio. Pedro falou com toda a autoridade e sem medo. Alguém já teve medo de falar? Alguém me conta uma situação que teve medo. Quem teve medo já? Eu tenho medo de cobras. A Giovana. Eu já tive medo por causa que a minha irmã, um dia quando a gente estava na outra igreja lá de Paulo Lopes, quando ela ainda não. Quando a gente ia lá, a velha igreja, sabe, Ana? Então, daí a minha irmã, meu pai e eu fomos lá, e daí a igreja estava vazia, né? Porque era domingo. E meu pai era o tesoureiro. Daí ele pegou e foi fazer um negócio. Enquanto ele fez um negócio, a Ana foi lá na salinha, nem acendeu a luz, porque não tinha percebido nada. Pegou a cobra pelo rabo e pisou na cabeça dela. Eu tenho medo de cobras. Coral. E vocês E sabem? eu fiquei lá do lado de fora só vendo. Agora escutem. E por que vocês acham que Pedro não teve medo de falar? Porque ele estava com Deus. Porque ele estava com Deus. E ele falou todinho para aqueles homens. Só que os homens ficavam muito bravos. E eles queriam fazer maldade para Pedro e João. Mas sabe por que eles não podiam? Porque o homem que foi curado estava ali, em pé. E eles falaram: estão vendo? Vocês estão querendo brigar com a gente por ter feito uma coisa boa? Não se briga com as pessoas por estar fazendo uma coisa boa. E eles fizeram, escorraram o homem. Então Pedro falou para aqueles homens que eles fizeram uma coisa boa em nome de Jesus. E sabe o que os homens mandaram eles fazer? Os homens maus ameaçaram eles de bater neles e falaram: vocês não podem mais, nunca mais falar de Jesus e nem contar a história de Jesus e nem pregar sobre Jesus. Vocês acham que eles obedeceram? Não. Mas eles foram ameaçados de apanhar? Mas para Jesus nada é impossível. Jesus nada é impossível. E eles sabem o que Pedro respondeu? O que é mais importante? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Obedecer a Deus. Então fale bem alto. O que é mais importante? Obedecer a Deus. Mais alto. Obedecer a Deus. Muito bom. Primeiro lugar, obedecer a Deus. E como é que nós sabemos o que Deus quer para a gente? Lendo a Bíblia, orando. E estudar a religião. Muito bom. Então Pedro falou que eles não iam deixar de falar de Jesus, porque Jesus pediu para eles fazerem isso. E os homens não puderam fazer nada contra eles,
porque viram que eles eram pessoas que realmente estavam com Jesus e foram obrigados a deixar eles embora. Então Pedro e João saíram e foram contar as maravilhas que Jesus fez e que o milagre de curar o paralítico. Mas eles não tiveram medo. Vocês têm medo de falar de Jesus? Não. E vocês falam? Sim. Vocês falam para os amigos da escola? Vocês falam para os vizinhos? Vocês falam para todos que vocês conhecem? E alguém alguma vez ameaçou de bater em vocês se vocês falassem? Não. Então vocês têm que falar, tá bom? Entendido? Entendi. Se a pessoa bater? Vocês têm que acreditar em Jesus. Que quem é mais importante é obedecer aos homens ou a Deus? Mais alto. Amém. Muito bom. Feliz sábado. Tchau. Tchau.